Olá pessoal, eu sou Amanda Mello e vocês aí que já estão acostumados a me ver por aqui contando histórias, dando dicas de livro, dica de como contar história, hoje eu resolvi gravar um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Esse é um vídeo para os adultos, um vídeo assim mais teórico, mais reflexivo, mais acadêmico, porque euzinha, não sei se todo mundo sabe, estou morando agora em Portugal justamente para cursar mestrado. Aqui eu faço mestrado em Cultura e Comunicação na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E a minha dissertação, que ainda não está definido o tema, mas irá seguir um caminho a respeito da infância, a respeito das histórias, talvez também o universo do YouTube. Estou aí pensando, mas com certeza vai caminhar para o lado de pensar a infância. Por isso que eu achei muito importante trazer esse vídeo aqui para vocês, um vídeo hoje falando sobre o gênero, como se mostra, né, como está sendo a representação dos gêneros na literatura infantil deste século XXI. E eu acho que qualquer artista, qualquer contador de histórias, qualquer professor precisa estar antenado a esses assuntos, gente. Precisa estar com esse olhar apurado para prestar atenção mesmo nesse conteúdo dos livros, no conteúdo das histórias que vocês estão apresentando para suas crianças. Por isso, eu achei muito conveniente trazer esse vídeo aqui para o meu canal hoje. Essa pesquisa que eu fiz foi resultado de um ensaio que eu entreguei no semestre passado para uma disciplina que eu fiz chamada Gênero e História. Me resultou um ensaio de 32 páginas. Obviamente não vou apresentar as 32 páginas aqui para vocês, né, gente? Mas vou falar sobre as conclusões, sobre os números que eu consegui no final dessa pesquisa. Então, o que eu me propus a fazer? Eu queria entender como as questões de gênero estavam sendo apresentadas na literatura infantil deste século XXI. Para fazer essa pesquisa, só explicando rapidamente a metodologia que eu utilizei, eu fiz uma análise de conteúdo. Por quê? Não tem como, gente, analisar o gênero da literatura infantil do século XXI de todas as publicações que existem. Não tem como, a gente precisa fazer um recorte. O recorte que eu me propus a fazer é fazer uma análise de conteúdo dos livros que foram vencedores de um importante prêmio brasileiro de literatura infantil. O prêmio escolhido foi da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a FNLIJ. Então eu fiz uma análise de conteúdo baseada na Laurence Bardin, o que a Laurence Bardin escreveu sobre como fazer uma análise de conteúdo. E nisso eu analisei os livros que foram vencedores da categoria criança. Só que tiveram muito mais livros, gente, foram 34 livros analisados no total. Por quê? Esse prêmio, eles têm uma regra onde se o autor, o livro que ganhou o prêmio como melhor na categoria criança, for de um autor que já ganhou o prêmio outras 2 vezes, então eles dão, além de dar esse prêmio também para esse autor, eles escolhem também um outro, como se fosse um segundo lugar, para também ganhar esse prêmio. É uma regra numa tentativa de ser mais democrático e dar a vez também para novos autores, não é? Por isso tivemos aí 34 livros analisados. Bom, eu tive impossibilidade de analisar 2 livros, um do ano de 2007 e um do ano de 2010, porque eu não consegui acesso a esses livros. Portanto, nesses 2 anos eu analisei os livros vencedores do Prêmio Jabuti, que também é um prêmio muito importante, um prêmio da literatura muito importante no Brasil. Eu analisei os livros então do Prêmio Jabuti no ano de 2007 e no ano de 2010, apenas porque eu não consegui acesso mesmo aos livros que venceram o prêmio da Fundação. E como é que se faz essa análise de conteúdo da Bardin, gente? Eu montei eu montei um questionário para eu fazer para o livro. São perguntas que eu faço para o livro. Por exemplo, perguntas como quem está ilustrado na capa do livro?
Quem é o protagonista? Quem é o antagonista? Quantos personagens femininos existem? E depois dessas respostas respondidas, eu tenho aí resultados quantitativos, não é? Eu vou conseguir falar, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês, os resultados quantitativos. Eu vou falar, olha, dos 34 livros, tantos livros são protagonizados por mulheres, por exemplo. E também tem os resultados qualitativos. Os resultados qualitativos são as considerações que eu fiz, a análise que eu fiz de acordo com aquilo que eu pesquisei, que eu concluí. E para essa análise qualitativa, eu usei autoras de repercussão deste século XXI também, como a Djamila Ribeiro, como a Kimberlé Crenshaw, como a Judith Butler. Então, eu usei os conceitos dessas autoras para pensar o gênero atualmente e assim refletir sobre os resultados que eu obtive. Por exemplo, um conceito que eu utilizo na minha análise é a questão de que gênero, raça e condição social são questões que se interseccionam, ou seja, não tem como analisar gênero sem pensar na raça, não tem como pensar em condição social sem pensar no gênero, sem pensar na raça, tá tudo junto, entende? Então esse conceito eu utilizo na minha análise e por isso vocês vão ver aqui também uma análise de gênero totalmente associada com a questão racial também. Analisando, por exemplo, se existem personagens negros, se existem histórias que falam sobre uma cultura não branca, por exemplo. Então vamos aos resultados, né? O primeiro que eu vou divulgar aqui para vocês é a porcentagem de autores homens e autoras mulheres que eu encontrei nos livros. Eu acho importante isso, eu não quis analisar só a obra em si, só o conteúdo da obra. Eu quis analisar também os autores, saber se é mulher, saber se não é, saber a raça desses autores, desses ilustradores, porque isso, gente, é fundamental, que o mercado da literatura também esteja aberto para isso, também tem essa mentalidade da inclusão. Bom, 14 livros dos 34 foram escritos por mulheres e 20 por homens. Desses 14 livros que foram escritos por mulheres, gente, apenas uma autora foi identificada por mim como não branca. Isso é uma outra coisa muito, muito difícil também, que acho que pode vir a ter outro vídeo só falando sobre isso. Como é difícil eu aqui na postura de mulher branca apontar o dedo e falar quem é branco, quem não é branco, né? É uma coisa muito complicada. Mas foi uma análise que eu fiz de acordo com o acesso que eu tive a essas autoras e foi identificada por mim que apenas uma das 14 autoras que venceram o prêmio é não branca e no caso ela é asiática. É uma japonesa. E dos 20 livros escritos por homens, apenas 2 não são brancos. Eles são indígenas, no caso. Bom, e os ilustradores? Dos 34 livros que venceram com ilustradoras mulheres, somam 15. E ilustrados por homens, somam 19 livros. Bom, vamos à relação de protagonismo feminino nas histórias. Dos 34 livros analisados, os que possuem protagonismo, ou seja, que possuem o personagem principal do gênero feminino, somaram 12 livros, pessoal, e 20 são do protagonismo masculino. 2 livros são protagonizados por animais que não têm qualquer definição de gênero, porque tem muita história que você pode ter o protagonismo, por exemplo, tem um dos livros que tem o protagonismo de um coelho, mas o coelho ele tem todas as características masculinas humanas.
entende? Então aí eu coloquei ele como protagonismo masculino. Mas apenas 2 dos 34 livros analisados, o animal ele não tem qualquer definição de gênero definida. Bom, agora a relação, pessoal, entre os personagens antagonistas masculinos e femininos. Antagonista é aquele que não é o principal, mas é o segundo principal, é o melhor amigo do personagem, é aquele que está sempre presente, não é? E eu fiz essa análise também para entender quem é esse antagonista da história. Bom, das 20 histórias que tem protagonismo masculino, como eu falei para vocês, dessas 20, 4 tem o antagonista do gênero feminino. E dos 12 livros que tem o protagonismo feminino, 7, pessoal, 7 possuem o antagonista do gênero masculino. Então, aí é uma coisa pra gente pensar, né? Além de não estar tão bem equilibrado essa porcentagem de protagonismo feminino e masculino, dentre os livros que tem o protagonismo feminino ali, a quantidade de antagonismo masculino é mais que a metade. Quanto os livros que tem o protagonismo masculino, o antagonista feminino é muito pouco. É muito pouco. A maioria também o antagonista também é do gênero masculino. Vamos agora à relação de protagonismo não branco das histórias. Bom, pessoal, dos 12 livros que venceram com protagonismo feminino, do gênero feminino, dos 12, pessoal, apenas 4 foram identificados por mim como personagens não brancos. Uma é oriental, que é da mesma autora, a autora japonesa, e os outros 3 são negros, foram identificados por mim como protagonistas negras. Uma coisa que eu destaquei aqui no meu ensaio, que dessas 4 personagens não brancas que são protagonistas dos livros vencedores, todas as 4 é como se elas têm um motivo por não ser branca. Por exemplo, uma das histórias é sobre a cultura japonesa. Então, a história é sobre a cultura japonesa e é sobre essa personagem que é japonesa. Na outra é sobre a Chica da Silva. Então a personagem é negra porque é uma história baseada em uma biografia. Tem essa necessidade. As outras 2 histórias também elas retratam um recorte a respeito muito específico de uma cultura muito específica, e uma é a cultura africana, a outra é uma cultura do Nordeste do Brasil. Então tem um porquê também delas não serem brancas, protagonistas brancas. E o que eu levanto a vocês, pessoal, primeiro, existe sim essa importância de trazer na literatura infantil histórias sobre a cultura, de culturas não brancas, né? Isso é imprescindível. Mas além disso também é muito importante a criança não branca se identificar, se reconhecer nas histórias. Então, é muito necessário que essas personagens não brancas sejam representadas nas ilustrações dos livros, não só nas histórias que falem sobre cultura não branca, sabe? Mas que tenham presentes em todos os livros, porque a criança precisa se identificar, ela precisa se ver ali representada. Então, ao longo do século XXI, dos 34 livros que ganharam o prêmio, apenas 4 possuem protagonismo feminino não branco. Eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção nesse ensaio, e também a quantidade de autoras e autores também, homens não brancos, que venceram o prêmio. É muito pouco, gente, é muito pouco ainda.
Muita coisa ainda precisa mudar a respeito disso. Eu também fiz uma análise nesse ensaio a respeito das temáticas que são abordadas nos livros com protagonismo feminino e nos livros com protagonismo masculino. E eu não vou falar muito a respeito disso aqui para vocês, senão vai ficar muito longo, mas é interessante apontar que dentro dos livros com protagonismo masculino, a diversidade de temas é muito maior, muito maior. Já do feminino, só teve, dos livros que venceram, dos 12 livros que venceram, são só 3 temas discutidos, entende? Dos 12 livros, são 3 abordagens que eles fazem. 8 livros abordam solidão, 3 abordam reconhecimento e 1 aborda sobre entendimento do mundo. Enquanto dos 20 livros protagonizados por homens, ou melhor, protagonizados pelo gênero masculino, é muito mais variado. Tem livros sobre solidão, temática sobre a solidão, diferença entre as pessoas, cuidar da natureza, reconhecimento, entendimento do mundo, autoconfiança, como solucionar problema, como lidar com medo. São muito mais questões aí que são abordadas. Bom, fica aí a reflexão, e você aí que é contador de histórias, você que é professor, você que é mãe, pai, que se preocupa aí com o conteúdo que é apresentado para sua criança, preste atenção nisso, abre esse olhar para entender o conteúdo aí do que está aí por trás das histórias. Percebe os personagens, as ilustrações do personagem também, como os personagens estão sendo ilustrados, tá? Eu tenho um vídeo aqui nesse canal também falando exclusivamente sobre o porquê apresentar para a criança personagens não brancos, personagens negros, que eu postei no Dia da Consciência Negra. Assiste, vale a pena, vou deixar o link aqui para vocês também. E uma outra coisa, na época que eu entreguei esse ensaio, uma das perguntas que a professora me fez foi o porquê que eu não escolhi, ao invés de analisar um prêmio de literatura, o porquê que eu não fiz um recorte numa campanha de leitura do governo, por exemplo, do governo brasileiro. E aí eu respondi para ela que atualmente, né, estamos em 2021, o governo do Jair Bolsonaro, e o governo atual lançou em 2019 a campanha Conta Pra Mim, que é uma campanha de literacia familiar. E lá no site do governo tem os livros, as histórias que escolhidas por eles, né, pelo MEC, para serem contadas para essas crianças. E aí que eu acho tudo muito questionável, para dizer o mínimo. Eu vou deixar aqui para vocês o link de uma análise feita desse conteúdo do Conta Pra Mim, feita pelo canal Cigarro e a Formiga, que eu achei muito interessante. Vale a pena assistir. Vou deixar aqui para vocês, tá? O que eu respondi para a professora, porque eu já sabia do conteúdo do programa do governo, que eu achava muito questionável também, e que eu acho que eu ia acabar indo para outra linha de questão, outra linha de análise, e não apenas sobre o gênero, porque ali, o conteúdo ali é questionável em termos de conteúdo literário mesmo, em qualidade literária do que foi apresentado ali, tá? Mas eu deixo o link aqui para vocês do canal da Cigarro e a Formiga sobre a crítica dessa campanha do governo, e me conta aí também
O que vocês acharam a respeito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!